com alegria, com as bênçãos de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, novamente aqui nos encontramos, apesar do frio, apesar da chuva, não tanto, nada. Agradecemos a Deus pelo dia bonito que deu domingo. Depois de um sábado passado, o dia todo chuva e muitas festividades litúrgicas e também as igrejas, especialmente a festividade do Divino Espírito Santo e também outras festividades em louvor a Nossa Senhora, em louvor ao um santo e uma santa. E aqui nós nos encontramos hoje, no momento não está chovendo, mas o firmamento cheio de nuvens. E o frio, uma promessa que vai esfriando bastante. E também El Niño poderá prejudicar um pouco com a intensidade de chuva para o futuro, e bem como dei uma olhadinha no jornal ND, hoje antes de vir para cá, e os prefeitos da grande Florianópolis, que abrange lá de Canelinha, Alfredo Wagner, enfim, 10 ou mais municípios, prefeitos, reunidos para ver se de fato era algum problema de deslizamento e de chuva intensa para o futuro, então para estarem mais ou menos prevenidos. Mas então aqui nós nos encontramos e sempre é agradável e também importante e bom nós iniciarmos a nossa reflexão, a nossa colocação para os telespectadoras, para as telespectadores e telespectadores, invocarmos a proteção de nosso anjo da guarda, que sempre rezarmos por nós, mas também rezarmos, pedirmos a proteção pelo nosso maravilhoso anjo da guarda, por aquelas pessoas, talvez parentes nossos, que nem sempre se lembram de agradecer a companhia do anjo da guarda. Então rezemos também por essas pessoas. E nós sabemos que o anjo da guarda nós recebemos de presente de Deus e nunca devemos desprezar um presente, seja de um amigo, de um parente, por menor que seja, nem que seja uma flor, mas é sinal que a pessoa se lembrou da gente. Então, muito mais aquele que sempre está conosco, o nosso anjo da guarda. Rezemos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Quantas igrejas, não somente nosso litoral em Santa Catarina, mas pelo Brasil afora, ou mesmo outras cidades que estão festejando a festividade em louvor do Divino Espírito Santo. E nesse final de semana, então, quantos que foi maravilhoso esse presente que Deus concedeu, ao menos pessoas aqui da grande Florianópolis, então, para que pudesse não somente fazer essa celebração litúrgica, mas que é muito bonito nessas festividades, é a confraternização, onde as pessoas se encontram, pessoas no interior, por exemplo, quantas pessoas que sabem que ali tem a festividade do padroeiro da paróquia, então mesmo de outros municípios saíram para trabalhar, casaram, foram buscar um emprego talvez melhor, então naquele dia da festividade, naquele município, naquela paróquia, se encontram. Eu tive ocasião, por exemplo, de
depois de celebrar a missa às 8 horas, na comunidade São Judas Tadeu, participar celebrando a Santa Missa no Santuário Nossa Senhora de Fátima, aqui no Estreito, com presidida a missa pelo reverendo Padre Mário José Raimondi, maravilhoso pároco, e o diácono também João Vendrúsculo, e com a igreja muito lotada, e o imperador e a imperatriz, e igualmente seu Gilmar, com a sua esposa, os coordenadores principais desta festividade, como muitos casais festeiros. E almoçar lá foi uma verdadeira confraternização, e uma maravilha. E como é bonito quando realmente as pessoas rezam, celebram, agradecem a Deus, agradecem ao Divino Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, para agradecer as graças, favores corporais, espirituais e psíquicos que recebemos de um ano para o outro. Então, para que continue a nos abençoar. E então, eu neste dia também participei no santuário. E no decorrer do ano, ainda haverá muitas festividades em louvor do Divino Espírito Santo aqui no município de Florianópolis. Sabemos que são 15 comunidades, paróquias ou mesmo capelas. Assim, então, no decorrer deste ano ainda, muitas celebrações litúrgicas em louvor do Divino Espírito Santo já foram realizadas, mas ainda temos, nos dias 4 e 5 de julho, nós teremos na Capela São Pedro, no Pântano do Sul, dia 4 e 5 de julho, e de 10 a 12 de julho, na capela aqui do Monte Serrate, na comunidade onde está o reverendo padre Wilson Gro, que já há anos está lá, foi meu auxiliar durante 1 ano e 8 meses na Catedral Metropolitana e começou com trabalho na periferia, trabalho maravilhoso que está fazendo, se dedicando especialmente às pessoas, aos adolescentes, crianças e jovens necessitados da periferia, e já tem muitos muito bem estudados, que já terminaram a universidade e tal, né? E o nosso agradecimento ao reverendo padre Wilson Gro. E também na capela São Sebastião, que é lá do Campeche, dias 18 e 19 de julho. E é na Capela São Sebastião, que é uma capela histórica e tradicional lá do Campeche, e mais 4 festividades em setembro, que iremos futuramente também colocar. Que sejamos todos devotos do Espírito Santo, e Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e Ele sempre nos iluminará. Já nos ilumina, mas pensamos que Ele sempre continue a nos iluminar e nos impulsionará pelo caminho do bem, pelo caminho da verdade, da justiça, e pelo caminho do bem, e nos animará em nossos também estudos para as pessoas que estão estudando. Aliás, o Divino Espírito Santo, sabemos que Ele, conforme nos diz a oração em louvor ao Divino Espírito Santo, que eu gosto de rezar sempre que possível, e mesmo diariamente eu rezo essa oração em louvor ao Divino Espírito Santo. E vamos agora rezar. Veja só que oração maravilhosa. Ele ilumina a nossa mente, nos anima na nossa caminhada pelos estudos ou pela nossa vida, nos dá a força de vontade de lutar sempre.
Deus nos criou, e Cristo Jesus, nosso irmão maior, para que sempre nos anime na nossa caminhada. E essa oração, veja que oração maravilhosa. E diz esta oração: rezando esta oração em louvor ao Divino Espírito Santo, a pessoa obterá bom resultado nas provas, nas escolas, nos colégios, nas entrevistas, no Enem e no vestibular, contanto que tenha estudado. Nós sabemos que muitas pessoas, isso eu falo também como professor, como mestre que eu fui, 37 anos, aqui em Florianópolis, mais de 20 mil adolescentes e jovens foram meus alunos. Muitos rodam, não obtêm um bom resultado nas provas, nas entrevistas que faz para arrumar um novo emprego, ou mesmo no Enem ou no vestibular. Por quê? Por causa da ansiedade, por causa do nervosismo. Sabem toda a matéria, mas o nervosismo, então, os trilhões e quatrilhões de neurônios, eles não se unem, não se coadunam devido ao nervosismo. E eu sei que 5 pessoas me disseram, há uma questão de 1 mês atrás, ou 2 meses, Padre Pedro, nós rezamos esta oração em louvor do Divino Espírito Santo, e o que aconteceu conosco? Nós ficamos muito tranquilos, sem nervosismo nenhum, numa universidade federal, num curso onde são milhares e milhares os candidatos. E nós, com a graça de Deus, tivemos a vantagem de passar para um curso maravilhoso que nós queremos fazer, como tantos querem fazer, e fazem esse vestibular, mas não conseguem. Então, veja só o depoimento de 5 pessoas que me falaram isso. Eu também rezo diariamente esta oração. E veja só: Divino Espírito Santo, amor eterno do Pai e do Filho, nós vos adoramos, louvamos e amamos. Espírito de verdade, a vós consagramos a nossa inteligência, nossa imaginação e memória. Especialmente também a memória é muito importante. Iluminai-nos, veja, iluminar a nossa mente. E dai-nos conhecer Jesus Cristo, Mestre. Revelai-nos o sentido profundo do Evangelho do Cristo Jesus. Concedei-nos os dons da sabedoria, da ciência e da inteligência, do conselho. Espírito santificador, a vós consagramos a nossa vontade. Concedei-nos sempre e em tudo, conforme a vontade do Pai eterno. Concedei-nos o dom da fortaleza, não do desânimo, da fortaleza, e o santo temor de Deus. Espírito de vida, a vós consagramos o nosso coração, fazei crescer em nós a vida divina. Concedei-nos o dom da piedade. Amém. Vinde, Espírito Santo, iluminai-nos, com a vossa graça fortalecei-nos. Imaculada Esposa do Espírito Santo, rogai por nós. Que oração bonita! Você talvez gostaria para ter essa oração? Você encontrará ali na entrada da catedral, tem umas pessoas que sempre atendem ali, os turistas, tem esta oração, como tem também a oração pelos padres, como tem também lá o santinho com a oração a Nossa Senhora da Cabeça. Quantas pessoas já me disseram depois
que nós começamos a rezar essa oração em louvor a Nossa Senhora da Cabeça, a dor de cabeça que sempre nos prejudicava desapareceu completamente. O que às vezes os médicos não descobrem, porque nossa inteligência é ilimitada. O que quer dizer ilimitada? Quer dizer, podemos sempre estudar. Uma pessoa de 102 ou 110 anos, se ela está lúcida, ela ainda poderá aprender alguma coisa. Mas é necessário também pedirmos as bênçãos do alto, a proteção. E também esta oração você encontrará em algumas outras igrejas e de modo especial na secretaria da paróquia de Coqueiros, Nossa Senhora do Carmo. Então ali, logo na entrada, na secretaria, você encontrará esta oração como outras orações. Então, de modo especial, procuremos sempre sermos devotos do Divino Espírito Santo e rezando em louvor ao Divino Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, você poderá encontrar as graças necessárias para a sua caminhada por esta vida rumo à eternidade. Vamos agora, então, também ler e refletir um pouco a passagem da Sagrada Escritura de Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5, onde nós lemos: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, e hoje para nós: não julgueis e não sereis julgados. Há pessoas que facilmente fazem um julgamento de uma pessoa, nem conhece a pessoa, e a pessoa tem muitas virtudes. Então, não julgueis os outros, diz Cristo. Eu estou apenas transmitindo as palavras de Cristo. Quem sabe, a grande parte aqui das telespectadores e telespectadores nem precisaria ouvir essa palavra de Cristo: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes. Na eternidade é Cristo Jesus que nos vai julgar. E quantas vezes, quem sabe, Cristo Jesus: olha, você não merece aqui entrar no céu. Você julgou muito mal outras pessoas, né? E ainda diz bem aqui: o mesmo julgamento com que julgares, sereis medidos. Futuramente sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas, agora veja bem, é o Cristo que diz: porque observas o cisco? O que é o cisco? É uma coisinha mínima. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho, a trave ali do goleiro, do futebol. Estamos aí na Copa do Mundo. Faça torcida a favor do Brasil ou a favor do seu time, mas nunca extrapole isso. Trata todos o mesmo adversário. Veja bem, uma coisa é ser adversário. Ele tem o seu time ou ela tem o seu time, e aqui você tem o seu time, seus parentes têm o seu time, se for o caso, mas respeitar sempre o adversário. Não ter o adversário como inimigo. Inimigo é aquela pessoa que guarda raiva, ódio, rancor de outra pessoa. Há uns 3 anos atrás eu li num jornal, e tem fundamento naquilo que eu li, onde dizia que de 12 anos, até daquela data, ou seja, no espaço de 12 anos, no Rio, São Paulo e outras cidades, por causa de brigas,
torcedores de futebol. O que aconteceu com eles? Se mataram entre si em 12 anos 52 jovens e adolescentes. Foram para a eternidade. Nunca mais puderam torcer pelo seu time. E será que receberam a recompensa eterna? Não sei. Não julgueis, nós não podemos julgar. Deixemos julgamento para Cristo Jesus. Agora imagina, por causa de futebol, se matar. Torça, você pode torcer quanto quiser, pode até ficar rouco se quiser, de torcendo pelo seu time e tal. Mas não ofenda o torcedor do outro time, porque brigar, ou durante o jogo, ou no final do jogo, quantas brigas que acontecem, que coitado da polícia tem que ali intervir. E graças a Deus nós temos Santa Catarina, um policial maravilhoso. Então, continuando novamente aqui, então, diz Cristo, por que não olhas a trave que está no teu olho e observas o ciscozinho, pequeno defeito? Aliás, hoje em dia a gente devia sempre elogiar, olhar a parte positiva de qualquer positivo, as qualidades, os talentos, e não desprezar qualquer pessoa porque não tem talvez os talentos. E às vezes tem pessoas que se querem autopromover, quando eu devia agradecer a Deus pelas qualidades, pelas capacidades, pelos talentos que tem, que recebeu de Deus. Agora, por que injuriar o outro, ou fazer pouco do outro, menosprezar o outro? Vejam bem, então, continua aqui. Ou como podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu olho? Hipócrita! Você quer ser hipócrita? Aqui Cristo chama de hipócrita a pessoa que assim procede olhando para os defeitos dos outros. Hipócrita, tira a primeira trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Que verdade Cristo Jesus coloca para nós, né? Então, e ontem, aliás, domingo, celebramos também, e na segunda-feira, aliás, foi ontem que celebramos, a Igreja Católica celebrou a festividade litúrgica de dois grandes santos, e santos mártires, João Fischer, apologista e pastor, bispo em Londres, muitos anos atrás, e Tomás More, na Inglaterra, chanceler do rei, e um grande humanista, de grande talento na sua família, junto às autoridades, e grande também na política, mas era um homem muito honesto. Graças a Deus, hoje em dia, muitos políticos que são muito honestos, seja vereadores, seja prefeito ou vice-prefeitos, seja deputado estadual, federal, senadores, governadores, prefeitos de tantos municípios do nosso Brasil, que há 5.500 e tantos municípios pelo Brasil afora. Grande parte deles são muito honestos, mas infelizmente existem aqueles que quando estão presos. Eu sei de pessoas que usaram o seu poder, foram eleitos pelo povo, mas em vez de aproveitar, fazer algo para o bem do município, para o bem nosso, para o bem do Estado, enfim, para o bem da comunidade, infelizmente, procuraram roubar
E ainda bem que nós temos uma Polícia Federal maravilhosa e nós temos igualmente jornalistas que sempre procuram ver e acusam os políticos que não são honestos. Então, a honestidade é muito importante. E esses mártires, John Fisher e Tomás More, por não concordarem com atitudes nefastas e ruins do rei Henrique VIII, morreram mártires, testemunhando a indissolubilidade do matrimônio e a unidade da Igreja Católica. São Tomás More é o patrono dos políticos honestos e justos. E também celebramos a festividade de São Paulino de Nola. Dia 28, e celebraremos também a festividade, falaremos na próxima quinta-feira, no meu programa, sobre esses dois grandes santos, São Pedro e São Paulo. E os santos que nós celebramos hoje, São José Cafasso, Edeltrudes, Santa Agripina, São Félix, São Idulfo e São João de Roma. Também hoje é o Dia Internacional das Aldeias SOS e dia também do atleta olímpico. Então, que todos nós procuremos sempre viver pelo caminho certo, pelo caminho do bem. É esta a vontade de Deus a nosso respeito. E se assim procedermos, estaremos sempre recebendo as bênçãos, a proteção do alto. E os nossos telespectadores jonesens e também telespectadores Gladys e Luiz Kuhn, Diogo Ney Ribeiro e Aviton Reis da Silva, Ademar Arcângelo Sirimbelli e ainda Claudete Regina de Souza e Kleber Faganello Borges. Então são as pessoas, e ainda temos Antônio e Cândida Amaral Rames, Maria Honorata e Maíson Bezerra Ferreira, Francisco Honorato e Carolina, e ainda Larissa Letícia, Marcos Viana Marinho, Lilian Santimbenck, René Rodolfo Pecper e Almiro Reis. Todas e todas, alegria, saúde, acompanhadas mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Desterro, padroeira da Paróquia da Trindade, ou melhor, daqui da Catedral Metropolitana, a Trindade, padroeira é a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aliás, tiveram uma festividade maravilhosa em honra do Divino Espírito Santo. Aliás, como todas as paróquias, mesmo capelas, comunidades menores, sempre possuem celebrar dignamente a Santa Missa, depois a confraternização, em geral o almoço, e com todo o conjunto ali de música também. Saúde, paz, felicidades e também nesse momento a bênção em favor das pessoas enfermas, a bênção da água, e tome depois com muita fé esta água abençoada, que sempre quantas pessoas já me disseram, Padre Pedro, tomei com fé esta água
e recebi a graça da recuperação da minha saúde fisiológica, psíquica, espiritual ou psicológica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos próxima quinta-feira, das 3 às 3h30, pela TV Primer, TV São José.